Salve, salve fiel, beleza? Trouxe para vocês hoje um trecho do programa Galvão e Amigos, onde eles debatem o que é que pode estar acontecendo dentro dos vestiários do Parque São Jorge. Créditos estão na descrição, deixa seu like, se inscreve e compartilha, é importante para atingir mais torcedores e bora pro vídeo. Então, se não tiver energia, tem que sair. E não interessa o nome do jogador que tem que sair. Então, responde as perguntas. E ele nem voltou. Ele saiu e não voltou por um tempo para ficar sentado com os companheiros para assistir o jogo, não. Então, tem algum significado maior isso. Acho que sim. Agora, Baldo, Por favor. a gente, quando é que encerra o mercado? É final de julho? Não, setembro ainda, para ele. Agosto. Aí é que mora aí que tem alguma coisa que pode estar relacionado a isso. De repente ele está criando um ambiente para poder ser. O Dorival, com toda a experiência que ele tem, cara, para ele tomar essa decisão, ele sabe o seguinte, que quando ele toma essa decisão, ele tira 50% da responsabilidade do jogador e chama para ele. Porque se ele tivesse deixado o jogador continuar jogando e o torcedor e a imprensa visse que o jogador não está se empenhando, era uma situação totalmente diferente, ele está expondo. Me perguntaram muito lá passado por que eu deixava o Renato jogando. Por que eu deixava o fulano jogando? Porque eu não tinha melhor do que o Renato. Por que eu vou tirar o Renato se eu não tenho melhor do que ele? Só porque ele não está jogando, não deixe ele lá para a torcida ver que ele não está jogando, não consegue mais jogar da forma em alto nível. Quando você tira, você chama a responsabilidade para você. Eu vou tirar, se eu tiver no banco, um jogador que possa suprir aquele jogador, que possa realmente entrar e suprir. Se você não tem, bota o cara lá, deixa o cara jogando. Quando o Dorival vai... É que o Dorival, a gente respeita, é um cara fantástico, um ser humano fantástico, um baita profissional de futebol, ele tem as suas razões. Eu não quero entrar no médico, ele tem suas razões. Além de ser um grande técnico, como pessoa, como pessoa ser humano, sensacional, um cara educado. Mas ele estava profundamente contrariado, procurando as palavras para não sair muito para um lado nem para outro. Não era o Dorival que nós conhecemos espontâneo. E outra coisa, volto a dizer. Aí, Ricardo, me diga uma coisa. Você já foi expulso em jogo? Já. Você voltava pro... Expulso não? Não, substituído. Você voltava? Sempre voltava. Para sentar no banco? Sempre voltava. Então você é estrela, ganha o maior dinheiro. Aí o cara é substituído no intervalo, ele nem aparece pro segundo tempo. Ele não foi embora, viu, Galvão? Vamos deixar claro, ele não foi embora do estádio, ele ficou para a reza final, etc. Mas foi cobrado porque poderia voltar ali, ajudar o Dorival, motivar os jogadores. E essa decisão técnica foi botar um craque fora que não estava correndo para o menino que ia correr. Vamos ver, mas não deu certo. Essa situação se junta a tudo isso que está acontecendo. Do Dorival, que eles, com a experiência deles ali, como disse o Vanderlei, tá claro que alguma coisa tá errada lá dentro. O Dorival não era o Dorival que nós conhecemos. Porque falando ali, o Dorival não era o Dorival que nós conhecemos, espontâneo, falando. Não, ele estava buscando, né, as palavras para poder colocar... para não agredir muito, mas com certeza... Mas ele é claro, na entrevista dele. Ele é claríssimo. Ele não está rendendo. E eu vi o jogo do Corinthians. Ele não está jogando bem, Vanderlei. Por mais que ele seja um craque, mas 3, 4 jogos e não render... Deixa eu falar, a gente tem experiência da bola. A bola tem muita experiência. O lateral direito, número 3 ali, olha só como é que ele faz. Olha a volta dele lá, olha só. Jogador que não tá totalmente... Tem alguma coisa que está acontecendo... E ali é o zagueiro, tá? É Kaká. É o Kaká, se eu não me engano. Quando você não volta... Ele dá o bote errado ali, ó. É o zagueiro, o Kaká. Dá o bote errado, mas para, olha só. É o Félix Torres. Félix Torres. É o Félix Torres. Félix Torres, isso, o número 3. Entendeu? Mas ele é claro quando ele diz que o jogador não está desempenhando bem. Eu precisava mudar. Não importa. Eu sei, a coisa não estava dando certo. Tanto que o Mauro disse que se fosse 3 ou 4 no primeiro tempo seria justo. Mas a entrevista do Dorival me diz, eu estou com o Vanderlei nessa, me diz que tem alguma coisa acontecendo. Não é simplesmente o fato do time jogar mal. Por quantas vezes o time que você jogava, ou que você foi dirigente, joga mal no primeiro tempo daquele que você quer esquecer. Mas o Memphis não está jogando mal esse jogo, gente. O Memphis está jogando mal esse jogo, o outro. E tem que ter uma decisão do treinador. Não importa se é o primeiro tempo. São Paulo engoliu o Corinthians, Mauro, no primeiro tempo. Só que... Poderia ser 3, 4. Não, então ele precisava mudar. Só que no time do Corinthians hoje, quem pode fazer diferença é ele. Não, inclusive ele dá a melhor... Tem que falar para esse comentarista, o Ricardo aí,
que ninguém está questionando se o Memphis está jogando bem ou mal. A questão é o seguinte, ele é o maior salário do elenco. Tirou ele, você poderia ter tirado outro jogador, você poderia ter tirado o Romero. Por que tirou só o Memphis? Porque o jeito que a mídia tá falando aí, a culpa exclusivamente do mau futebol é do Corinthians, é do Memphis Depay. E não é bem assim. Ele tá dentro de um contexto, ele não tá bem, mas também não dá pra você jogar só nas costas do cara. Não dá pra jogar só nas costas dele. A assistência do Corinthians foi dada por ele. Tem que deixar no campo. Eu sei que tem alguma coisa que eles não conseguem atingir. atingir. No programa passado sobre a qualidade do Memphis, lembra? Nós discutimos. Ele é craque? Não. Ele não é craque, aquele craque. Mas ele é um jogador superior aos que tem lá. Se é superior, onde é que ele tem que estar? No campo, jogando. Então, quando você tira, essa é a análise que você tem que fazer. Sim. Não é a questão que está jogando mal. A questão é se eu tenho jogadores para suprir, ele não é o craque, mas ele é o cara que a torcida gosta, é o cara que resolve, é o cara que pode... Era Yuri e ele. Então, Yuri está fora, ele pode resolver. Então mas aí vem o seguinte, vem o treinador. Eu estou falando do Dorival Júnior, não sei que eu não estou lá. Eu acredito no Dorival, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está acontecendo para que o Dorival tenha tomado essa decisão. É comportamento de grupo, é relacionamento, alguma coisa está acontecendo para que ele chegue. Eu já tirei jogador no primeiro tempo com 15, 20 minutos. Se a coisa não está funcionando, eu vou dar um jeito. Mas está tudo no ambiente, está bom, tirou, sadio. Tirou quando tinha pressão dos outros jogadores para tirar? Oi? Tirava quando tinha uma outra pressão. Não, mas quem manda do jogador. Não, mas nesse caso, pode ter isso também. Tem um grupo de jogadores que às vezes demonstra que talvez, estou falando aqui, aqui vendo o Corinthians de longe, mas conhecendo o futebol, talvez os próprios jogadores, parceiros, de repente tenham mostrado um pouquinho de... E aí o Dorival, não vou perder o grupo. Pegou aqui e tirou. Mas por isso eu estou dizendo que alguma coisa está acontecendo. Que pesa a favor dele, que a melhor chance do Corinthians foi uma assistência clara dele para o Romero. Isso podia ter feito gol. Ele sabe jogar bola. Agora, teve o problema de faltar no treino, tem o problema da grana, aí pagou o Memphis, mas não pagou os outros. Então a gente não sabe como é que está o ambiente. Era para dar uma só, mas aí ele foi no embalo, ficou difícil de voltar e deu ali a cambalhota. O Vampeta, quando foi jogar no Flamengo, teve um momento em que o Flamengo estava numa dificuldade financeira muito grande. E ele soltou uma frase dizendo assim, gente, vamos fazer a nossa parte. Vocês fingem que pagam que eu finjo que eu jogo. Será que pode estar chegando a um ponto desse? Porque a substituição, como o Vanderlei falou, o craque você tem que deixar no campo. E quando ele está falando em energia, em entrega, ele não pode... Ele pode até não estar falando exclusivamente do Memphis Depay. Mas quando ele tira o Memphis, ele está dando um aviso. Quem pensa como ele, o que está acontecendo lá dentro. Só o Dorival pode explicar. Porque senão me vem à cabeça a frase do Vampeta. Porque o Dorival pode explicar. Porque senão me vem à cabeça a frase do Vampeta. Porque outro dia ele não foi treinar porque estavam devendo dinheiro para ele. Aí pagaram 1 milhão, ele voltou para treinar. Aí deve não sei quanto. Então o Vampeta foi muito claro. O Vampeta falou de sacanagem aqui, né? Que era o jeito dele. Se vocês fingem que pagam, eu finjo que jogo. Quem conhece, o Falcão falou bem, quem conhece o Dorival, a maneira que ele se expressa não é normal. A maneira que ele fala na entrevista, ele está irritado. Entendeu? Agora é muito difícil, não sai. Vamos dizer, o Felipe Luiz chegou daquela vez que a gente contestou, né? A entrevista, ele não era um cara mais contido, ele não está satisfeito, ele não quis falar, mas tem problemas sim dentro do Corinthians. Pode ser de pagamento, satisfação de alguns jogadores, mas o Corinthians, em geral, não está jogando bem. Não é só o Memphis, não. Mas, Ricardo, só pegar. Ele deu uma declaração essa semana que ela se junta, né? Ele falou o seguinte, que está pedindo ao Corinthians 4 reforços que ele, no contrato, quando acertou, ficou de contratar. Então ele está pedindo 4, deu essa declaração. Vem para o jogo, acontece o que está acontecendo. Então é uma sequência que está tendo um desgaste de relacionamento, das coisas que não estão sendo combinadas, não foram acordadas, não estão sendo cumpridas. Então tem alguma coisa que está ali. Eu tenho uma frase que quando eu estava numa situação dessa, Mauro Narri me pentelhava lá, me perguntava, aí ele falava, eu sabia que ele estava certo, mas eu falava, é um assunto interno. Porque quando você fala um assunto interno, você acaba com a questão. E lá dentro a porrada come. Vai pro vestiário, vamos acertar lá dentro. Porque quando você vem para cá, o Dorival hoje, nós estamos discutindo o Dorival aqui, que ele falou alguma coisa, né? Que foi importante. Ele é o técnico. Tirou o cara do intervalo do jogo. Não, tirou no intervalo do jogo. Tá, internamente eu resolvo isso aqui, é um assunto interno. Pronto, cara. A imprensa vai perguntar, vai questionar, quer saber.
o que você vai falar. Mas você não é obrigado a responder o que eles querem saber. Você leva para dentro do vestiário. Porque agora nós estamos discutindo o Dorival, por que ele fez aquilo ali? Porque a entrevista dele deixa claro que... Deixa claro que tem algum desconforto. De posicionamento em campo, não é só uma questão de correr mais. O Galvão, e ele sabe se continuar jogando isso aí, a corda dele que tá no pescoço. Próximo adversário, Cruzeiro. É em casa? Pô, perdeu pro Bragantino em casa e perde pra qualquer um. É o Cruzeiro. Depois vai jogar com o Botafogo no Rio. No Rio. Depois recebe o Palmeiras pela Copa do Brasil. Quer dizer, é difícil. São 2 jogos seguidos, né? Não, então puxado. Tem o Cruzeiro na quarta-feira. Botafogo no sábado. Perdão, o Botafogo no sábado. Acho que nós vamos estar trabalhando nesse jogo. Estaremos lá. Na Amazon Prime. Estaremos lá. E aí, depois vem 2 semanas na sequência contra o Palmeiras. Gente, o que significa, até em questão financeira, quando o momento não é bom, que o Corinthians cai nas oitavas de final. O prêmio que se deixa receber para frente, mas também, se passar pelo Palmeiras, também cresce. Também tem, o futebol tem isso. Vamos falar de quem mereceu a vitória? Rapaziada, por hoje é isso. O que acontece? O Dorival Júnior, para poder assumir como treinador do Corinthians, na negociação ele pediu uma contratação de 4 reforços. E o Fabinho Soldado, precisando de um treinador, aceitou. Não, Dorival, pode vir que a gente vai contratar 4 reforços para você. E são esses reforços que ele tá cobrando agora da direção. Outro ponto, pode ser uma suposição, a gente não tá lá dentro, não sabe o que acontece. Ele tirou o Depay para passar um recado pro elenco todo. Se não tiver correndo, se não tiver se esforçando, vai sair, não vai jogar. Esse recado que ele quis passar pro elenco. Pessoal, deixa o like, se inscreva, compartilha. É importante para a divulgação do nosso conteúdo para outros torcedores. E vai, Corinthians!